Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Nossa conversa agora é com o José Cassimiro, ele que é secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE aqui da Paraíba. E o assunto, principalmente, claro, diz respeito aí à questão da segurança das urnas eletrônicas. Ontem, o Brasil acompanhou uma live do presidente Jair Bolsonaro, onde ele prometia apresentar o que chamou de provas de fraude eleitoral nas eleições. Ele que tem questionado e cobrado o tal voto impresso, quer dizer, a impressão do voto. Segundo ele, as urnas eletrônicas não são confiáveis. Ele vai além, inclusive, a gente tem imagens da live de ontem, né? Ele vai além, inclusive, apontando aí de que para as eleições de 2022 já tem ali um esquema montado para ele perder as eleições. Inclusive, ele faz acusações diretas ao ministro Luiz Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral e do STF. Enfim, vamos conversar sobre esse tema. Você, o que é que acha? Você acha que a urna eletrônica é segura, ela que é adotada no Brasil desde a década de 90 ou não? Doutor José Cassimiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, o Rede Verdade. Obrigado por, num momento como esse, poder trazer esclarecimentos para o nosso telespectador. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você para conversar, para tirar as dúvidas, para trazer o que de fato acontece nesses 25 anos de urna eletrônica, num aprimoramento que nós temos feito ano a ano, eleição a eleição. E é uma satisfação estar aqui ao dispor de todos para esclarecer aquelas dúvidas que estão mais em evidência hoje no nosso país. Bom demais. Para a gente começar a entender de forma bem didática, como é que funciona uma urna eletrônica? Qual é a dinâmica e o roteiro de uma urna eletrônica para a gente começar daí? Olha, a urna eletrônica nada mais é do que um computador stand-alone. Para quem não entende do tecnicismo, então é um computador isolado, ele não tem acesso nenhum a meios externos, tipo rede Wi-Fi, placa de rede, Bluetooth, nada que o ligue ao meio externo que não seja aquelas mídias especiais que a gente usa, as memórias de resultado e as flashcards que a gente usa como HD daquele equipamento. É um equipamento dedicado, ele só se presta a ser utilizado nas eleições, o que o deixa livre de ser contaminado por vírus ou coisa desse tipo, usando em outras coisas. Se eu pegasse um computador aqui da sua TV e usasse ali na rádio, podia ser que alguém usando na rádio contaminasse com alguma coisa. A urna é um computador dedicado, ele foi desenvolvido na década de 90, como você falou, mais precisamente ali em 95, início de 96. Foram levados em conta aspectos para facilitar a vida do eleitor. O Brasil é um continente, são quase 150 milhões de eleitores que vão às urnas obrigatoriamente no turno de 9 horas. Uma diversidade cultural e educacional, populacional muito grande. Então, nós levamos em consideração isso. Se você olhar o teclado da urna eletrônica, que foi desenvolvido já na década de 90, ele é um teclado igualzinho do orelhão. Por quê? Porque naquela época todo mundo costumava usar o orelhão. Então, as pessoas, mesmo com a escolaridade mais baixa, usavam o orelhão para ligar para os seus filhos que moravam fora e tudo. Então, a gente trouxe aquilo, trouxe uma bateria para funcionar sem energia elétrica nas seções mais remotas. Nós trouxemos também um display que facilita a visualização em qualquer ângulo. Foi tudo estudado para as condições do país, é uma coisa que é sui generis. A gente desenvolveu o projeto pensando nas condições do nosso país. E a cada ano, a cada eleição, a gente vem aprimorando as pessoas. Eu ia perguntar sobre isso, porque o presidente levantou essa tese de que o processo é o mesmo de 96, é a mesma urna. Não, é a mesma caixa. Nós nunca fizemos duas eleições com o mesmo equipamento, com as mesmas diretrizes de segurança. A cada eleição nós vamos aprimorando, vamos trazendo recursos. A urna tem criptografia, a urna tem cálculo de hash, aplicação de hash nos arquivos, tem assinatura digital. A urna tem para você ter ideia, os modelos mais novos, desde 2009, nós começamos a colocar um chip especial na placa da urna, onde são colocados os certificados digitais e a própria urna autentica todas as etapas de hardware e de software. Para o setup da urna subir, ele tem que estar certificado, com um certificado emitido pela Justiça Eleitoral para poder subir. Então, a gente cuida de qualquer tentativa de fraude usando hardware, usando software, usando pessoas. Nós temos barreiras em todos os sentidos para garantir ao senhor e à senhora que está nos assistindo
que o seu voto, o voto digitado, é o voto computado. Tá. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, quando você fala o seguinte, a urna ela é completamente desconectada da rede mundial de computadores. Não tem como entrar porque ela tá fora, ela está off, né? Para a gente entender, ela está off. Mas o que ele trouxe ontem, a gente está vendo imagens aí da live de ontem, o presidente trouxe ontem, foi um simulador para dizer o seguinte, não pode mexer de fora para dentro, ou seja, um hacker não tem como entrar porque ela está off, um hacker, por mais craque que seja, não entra em algo que esteja desligado. Porém, ele levantou a tese de que na confecção da urna, o código-fonte da urna já seja alterado, e nesse caso só poderia ser alterado por funcionários da Justiça Eleitoral, alteraria o código-fonte. Então, a fonte, quando ela fosse ligar, a urna, quando fosse ligada, ela já funcionaria de forma fraudulenta. Ela já estava preparada, mesmo estando off, mas ela estava preparada para fraudar as eleições. A minha pergunta é efetivamente isso realmente pode acontecer e qual é o cuidado que se tem em caso de algum servidor agir dessa forma, que proteção se tem sobre isso? Muito bem, isso é possível sim, se um desenvolvedor da Justiça Eleitoral tentasse fazer alguma coisa desse modo, ele poderia tentar e poderia até conseguir fazer alguma coisa ou outra, mas com certeza seria descoberto. Como eu te falei, nós temos barreiras para ataques externos. Por que a gente diz que a urna nunca será invadida? Porque nós somos melhores que a NASA, do que a CIA? Não, a gente diz que a urna nunca vai ser invadida porque ela não tem acesso à internet. Não se consegue invadir aquilo que não está na rede. Se o senhor tem um bule na sua casa de café, está lá no fogão, ele nunca vai ser invadido porque ele não tem acesso à internet. Agora, se a senhora tem uma cafeteira high-tech, que a senhora do celular, quando vai chegando em casa, já manda ela preparar seu cafezinho, essa cafeteira pode e vai ser invadida, até para fazer ataques em outros lugares. Mas não é o caso da urna. Não é o caso da urna porque a gente não tem acesso, por isso que a gente disse que não tem como entrar. Quanto ao desenvolvedor, nós temos barreiras que garantem também que quem quiser se arriscar numa prática como essa será facilmente encontrado e será facilmente identificado. Então nós temos controle, versionamento de sistema. Ninguém domina, a primeira máxima, ninguém domina todo o sistema sozinho. Não existe uma pessoa que consiga fazer, testar e executar sozinho. São etapas de pessoas separadas. São equipes estanques, são equipes que não se interligam. Então o desenvolvedor faz a coisa e entrega para você testar. Então ele vai colocar os votos para Cassimiro, para cada 10 votos para Cassimiro, coloca aí um voto para Luiz Torres. Quando você for fazer seu teste, você vai achar aquilo com facilidade. Outra coisa, a Justiça Eleitoral gosta de ser auditada, a Justiça Eleitoral precisa ser auditada. Por isso que nós colocamos os códigos-fontes de todos os programas que são utilizados à disposição dos partidos políticos, da OAB, do Ministério Público, da Polícia Federal, de universidades. A gente usa um código só, Luiz. Tá. Isso é outra coisa boa. Por quê? Porque você não tem um programa para São Paulo, um programa para Paraíba, um programa para o Rio de Janeiro. É um programa só é um código-fonte que é feito, depois ele é submetido a essa auditoria que, infelizmente, há 3 anos, 3 eleições, melhor dizendo, nenhum partido político se fez presente no TSE para fazer a auditoria desse código-fonte para saber se tem esse camarada esperto que botou um código malicioso para desviar voto de A, de B, de C. O PSL do presidente não foi, nunca foi? Nunca foi. Nenhum partido, 3 eleições que nenhum partido político comparece. A Polícia Federal tem sido um parceiro muito bom da Justiça Eleitoral. A Polícia Federal comparece nos nossos testes públicos de segurança e tem feito um trabalho muito bom e tem nos ajudado. Mas, infelizmente, os partidos políticos, a gente submete esses códigos 6 meses para que eles justamente olhem... E o que é o código-fonte? Para o senhor e a senhora que está nos assistindo. O código-fonte é uma receita de bolo. Para que eu possa desviar voto de Luiz Torres dentro de uma urna eletrônica, eu preciso escrever em algum canto que aquele voto que seria para Luiz Torres vá para outro lugar. Aquilo tem que estar escrito. E depois de escrito, não há como separar. A gente, quando remete, assina digitalmente, os partidos assinam, quem tiver na cerimônia de lacração assina. A gente grava uma mídia não regravável, que é para depois não dizer que a gente gravou outra coisa. Coloca num cofre no TSE e distribui uma cópia para todos os terreiros, a mesma cópia. Isso antes ou durante o dia da eleição ou após? A gente tem os períodos. A gente coloca os códigos-fontes para análise dos partidos e de interessados. Depois que está tudo certo, a gente vai numa cerimônia no TSE, convida todo mundo assina digitalmente. É como se eu pegar um papel e todo mundo assinando que viu aquilo lá. Assina e você tem como conferir essa assinatura a qualquer tempo. Antes, durante e depois da eleição.
Então, uma urna que está rodando lá em Cochichola, aproveitar para dar uma boa tarde para o pessoal de Cochichola, uma urna que está rodando lá em Cochichola tem o mesmo código-fonte da urna que está em São Paulo, que é aquele código-fonte assinado pelo TSE. Qualquer partido político pode chegar na urna e verificar se houve alguma mudança do programa de lá para cá. Doutor Cassimiro, e a tese, a alegação de que essas urnas não são auditáveis pós ou durante o processo? Porque aí o presidente também usou vídeos de alguns eleitores que disseram assim, eu apertei no candidato X e apareceu a foto do candidato Y. Quando esses casos, eventualmente, pode ter ali um ou outro eleitor que sai da sessão gritando e bradando isso. Como é que a Justiça Eleitoral tem tratado isso e essa questão da alegação que não é auditável a urna hoje do jeito que ela está? Olha, essa questão de eleitores que reclamaram de estar votando num candidato e aparecia outro, vocês mesmos de imprensa e você que acompanha as eleições desde sempre, é um estudioso da área, vocês viram que o eleitor fazia o vídeo ou tirava foto, o cargo lá governador, e ele digitando lá o número de um candidato a presidente. Se houvesse um governador daquele mesmo partido, naquele lugar, por óbvio, ia aparecer a foto do governador. Se não tem ninguém registrado daquele partido para o cargo de governador, ia aparecer voto nulo. Isso acontece muito na eleição municipal, onde os eleitores invertem a ordem, colocam o número do vereador, o número do prefeito para vereador, que vai votar na legenda de um partido, se houver partido cadastrado para aquilo. Quando vão colocar o número do prefeito, achando que é vereador, coloca um vereador de outro partido, aparece a foto de um outro prefeito. Isso acontece muito em eleição municipal. Mas isso não dá para confundir o erro de manuseio com... Longe de fraude ou falha. Porque a urna eletrônica, como eu falei, é um programa só. Se na sua sessão está aparecendo tudo normal, na minha não pode aparecer diferente, porque é o mesmo programa. Eu não tenho um programa específico para cada urna, não tenho um programa específico para cada estado. Eu tenho um programa só, que é distribuído para todos os TREs, e são colocados nas urnas eletrônicas. Se funcionou em uma, funciona em todas. Então, quando dá um problema na urna, questão quando dá problema nas urnas que são substituídas. Não é um problema do código, é um problema problema de hardware. O display apaga, o terminal do mesário deixa de funcionar. Por isso que a gente tem aquelas urnas de contingência, que elas são preparadas na mesma cerimônia de preparação das urnas de sessão, e a gente corre ali e troca o computador inteiro. A gente não vai perder tempo tentando ajeitar o que está com defeito. A gente tira as mídias, coloca na urna de contingência e ela grava para aquela urna as informações que aconteceram até o último eleitor que votou. Então você não perde absolutamente nada. Nesses 25 anos de história, nós nunca perdemos uma informação de urna qualquer. A gente faz a substituição, são dois cartões que ela tem um cartão interno e um cartão externo, redundantes, para justamente se houver problema em um, o outro está íntegro. Então a gente tem esse cuidado também. Tudo é pensado para isso. E é auditável? Completamente auditável. A gente está falando aqui, auditoria de código-fonte, você pode auditar a qualquer momento. A assinatura digital pode ser conferida a qualquer tempo, antes, durante e depois das eleições. Se você lembra, a gente faz aquela cerimônia de geração de mídia, a gente convoca os partidos políticos, representantes do Ministério Público, da OAB, para participar. Naquela cerimônia, eles devem, não é que podem, eles devem verificar se os programas que a gente está usando para gerar as mídias são os programas que foram feitos e assinados por ele lá no TSE. Tem essa dúvida aí. Se a história dos cartões, eles poderiam também, eventualmente, ser alterados antes, mas tem a checagem de ver porque que eles... assim, como a urna é standalone, ela não tem como você alterar on the fly, lá entrar e fazer as alterações. Para você alterar alguma coisa, você tinha que ir com a mídia, urna a urna. Você tem um município com 100 seções, aí você conseguiu, de alguma forma, burlar criptografia, burlar a aplicação do código hash, burlar a assinatura digital, que a gente sabe que é impossível. A gente usa criptografia, para aqueles que entendem um pouquinho mais, a gente usa criptografia AES 256 bits. É o mesmo que o governo americano usa para as coisas dele lá, você tem na urna eletrônica, aquele pendrivezinho amarelinho que a gente tira com a informação de um boletim de urna, pequenininho, para transmitir, ele vai com criptografia de 256 bits. Então é impossível alguém no caminho, como dizem aí os críticos, no caminho interceptar aquela mídia, alterar, quebrando criptografia, quebrando o hash, quebrando a assinatura digital, sem que ninguém perceba. E outra coisa, que as pessoas esquecem isso principalmente, a urna é que faz a apuração, não é o TSE que faz a apuração, o TSE faz totalização. A apuração acontece lá na sessão eleitoral, quando o presidente da sessão coloca o código e ele imprime 5 vias obrigatórias do boletim de urna. O resultado daquela sessão está íntegro ali. Então é outra auditoria que você pode fazer. Qual é a outra?
Eu tenho um boletim que, inclusive, uma via fica com os presidentes de sessão. Os presidentes que estão assistindo aqui podem me confirmar. Cada presidente fica, a gente fixa um no local de votação. Se tiver representante dos partidos, a gente entrega uma via para ele assinada no papel. E a gente leva 3 vias para os cartórios eleitorais que ficam à sua disposição. Se você, Luiz Torres, quiser, eu tenho dúvida no município de tal, eu queria fazer uma conta. Você vai no cartório do município, está lá todos os boletins de urna a seu dispor para você fazer uma conta. Leva a sua calculadora, se você não confia na planilha Excel, leva a sua calculadora e soma. Você vai ver que o resultado que o TSE proclamou lá bate com o resultado que você tem no município. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, Deus é bom o tempo todo. Nós tivemos um problema na eleição passada que demorou, tivemos um problema no servidor do TSE, que as pessoas dizem que foi invasão. Se fosse, eu não teria o menor constrangimento em dizer que tinha sido, porque foi uma invasão que não aconteceu nada, mas não foi invasão, foi um problema no computador que a gente tinha acabado de comprar e não testou bem. Então, quando a gente divulgou o resultado das eleições no ano passado, por volta ali das 23 horas, todo mundo já sabia quem foram os prefeitos que ganhou, sem intervenção da Justiça Eleitoral. Porque tinha lá na urna só da somando fonte. o boletim de urna. Isso não é auditoria, você não consegue somar. Então, se o TSE fez aquilo lá para alterar os votos dos prefeitos de João Pessoa, de Campina Grande, ou de onde é que seja, você facilmente... A informação da base já teria sido identificada. Isso, então assim, a gente só confirma aquilo que... Hoje em dia a gente homologa os resultados de prefeito. É uma prova em conteste, que a gente não manipula dados, não manipula informações, porque a gente... Todo o eletrônico deixa rastro. Você tem lá na seção, o presidente está com aquele BU. Se o TSE divulga um BU lá na internet, com os dados diferentes daquilo da sua seção que você foi presidente, você, epa, está aqui, ó, papelzinho assinado por mim, pelos fiscais, dizendo que o resultado é outro. Então, isso é auditável, isso é rastreável. A gente tem todas as etapas da votação amarradas, desde quando a gente começa a desenvolver os códigos-fontes, com controle de quem fez, para que fez, por que fez. A gente tem a assinatura digital daqueles códigos-fontes que foram auditados. A gente tem o mesmo código-fonte para o Brasil inteiro, não tem um para cada estado. Então, se eu alterar um candidato número XX de São Paulo, todos os candidatos do Brasil de número XX serão beneficiados. E não vai ficar estranho, não? Só ganha todo município que tem um candidato com o número XX, aquele candidato ganhou. O que foi que houve? Então, isso salta aos olhos. Doutor Cassimiro, uma das declarações que eu achei mais interessantes para resumir esse debate foi do ministro Barroso, quando ele disse o seguinte: olha, a questão da impressão do voto é criar uma solução para um problema que não existe. E ontem, pós a live do presidente, ele disse o seguinte: olha, essa questão do voto impresso iria, inclusive, criar mecanismos que poderiam, esses sim, atrapalhar no processo da votação. Só para entender, é por aí mesmo? Quer dizer, se a gente fosse adotar, de fato, essa impressão do voto, poderia aí sim gerar possibilidade de problemas nas urnas? Poderia não, eu sou mais incisivo. Gerará, e vou lhe provar por quê. Primeiro que a gente tem como auditar sim, a gente tem, por exemplo, um registro digital do voto, que seria essa cédula de papel, só que eletrônico. Quando você propõe em qualquer democracia do mundo, para que você tenha um tipo de controle em papel, é para dissociar do eletrônico o papel. O que se propõe com o voto impresso é que a própria urna, que é desenvolvida pelo TSE, as impressoras serão especificadas pelo TSE, o código será alterado pelo TSE, ninguém vai lá no TSE verificar se o código-fonte tem mácula ou não. Então, assim, se eu posso colocar na tela do seu computador um número e computar outro, o que me impediria, se eu fosse um fraudador, de imprimir um papel com um número e computar outro? Entende que não resolve o problema? Não resolve nada. A gente vai gastar 2 bilhões de reais, isso não é problema, o próprio presidente disse que o orçamento ele cuida, não é problema. Eu fico triste porque eu vejo pessoas precisando disso, de saúde, de assistência, até para comprar comida, e 2 bilhões jogados no ralo. Por quê? Vou te explicar também. Por quê? Porque quando sair lá o papel, eles vão dizer que a impressora da urna tinha um raio laser, que dizimou a cédula que foi impressa, e por baixo a gente imprimiu uma cédula falsa que caiu lá dentro. Eles vão dizer que viu quando o menino do cartório pegou o invólucro lá onde as cédulas vão cair e trocou por outro, entendeu? Ou seja, fica com aquelas teorias. Eu queria que o voto impresso passasse só para eles mudarem o jargão. Eles vão inventar outras coisas lá, vão dizer que teve um ET que foi lá na urna e pegou os votos e trocou. Outra coisa, a subjetividade disso. Você chega lá, você vota em mim, sabe que votou em mim e diz que votou em Luiz Torres.
votei no Estor, está sendo Cassimiro aqui. É subjetivo, como é que eu vou provar que você está mentindo? Eu não posso nem ver teu voto porque quebra sigilo. Outra coisa, o impacto disso na fila, que isso vai acontecer. O eleitor vai ficar aqui, porque muita gente acha que vai levar um comprovantezinho para casa. Infelizmente, nunca isso vai acontecer, porque se nós entregarmos um comprovante para o senhor ou para a senhora, aquele eleitor que é desonesto vai usar aquele comprovante para garantir o dinheiro que o candidato dele vai pagar. Infelizmente, essas coisas acontecem. O papel vai ficar numa impressorazinha aqui, onde você vai conferir com a tela. Imagina o tempo que as pessoas vão perder para isso, imagina o tempo de fila que a gente vai sofrer. Tá. Eu vou querer lhe perguntar sobre celular, se a gente um dia vai poder votar pelo celular, mas antes deixa eu fazer, no lugar de perguntar ao doutor Cassimiro, perguntar a você, telespectador, você que está acompanhando a gente assim. Olha só, como é que anda a sua situação aí com os órgãos, né, que a gente está acompanhando aqui e consegue para fazer esse recado para você, né, os órgãos de proteção ao crédito. SPC, Serasa, tal. Como é que está isso? Como é que está seu CPF e CNPJ? Ele está negativo? Se tiver, eu tenho uma solução aí para você. Tem uma empresa para indicar que resolverá todos os seus problemas. Eu estou falando da Solf Soluções Financeiras, que é uma empresa especializada em negativações indevidas e trabalha aí de forma simples, rápida e, naturalmente, dentro da lei. Olha só, com a Solf você limpa seu nome antes mesmo de pagar suas dívidas. Olha só essa dica, para você consumidor aí, pessoa física ou pessoa jurídica que está negativado. Você sabia que 67%, quase 70% das inscrições que são realizadas nos órgãos aí, SPC e Serasa, tem ocorrido de forma inapropriada? Isso mesmo, ou seja, você está lá com o nome negativado, mas nem deveria. É algo que afronta aí algo que estabelece a nossa lei. Então não perca tempo. A Solf Soluções tem aí a capacidade de fazer uma análise da sua situação sem compromisso algum. Eles têm aí uma equipe de profissionais especialistas que certamente encontrarão aí a melhor saída para o restabelecimento da sua saúde financeira e para a limpeza do seu nome. A Solf fica localizada aí na Avenida Ministro José Américo de Almeida, número 340, sala 404, no empresarial aí Benício de Carvalho, lá na Torre, aqui em João Pessoa. Eles atendem das 8 às 18 horas. Você pode ligar, anota aí o telefone se você ficou interessado nisso. 999820043 ou pelo Instagram, @Solf Soluções Financeiras, tá bom? Você está aqui com o nome negativado, às vezes está de forma errada e equivocada, a Solf vai lá, sem que você pague a dívida, ela resolve e diz, ó, você tem que tirar o nome primeiro aqui, está errado, negativar o nome desse cidadão aqui, ok? Solf Soluções aí é uma solução para você. Para a gente fechar aqui, doutor Cassimiro, celular, um dia a gente vai voltar por aqui nesse avanço ou você acha que aí é modernidade demais? Luiz Sois, como a gente estava falando, nós temos um sistema de votação e apuração sui generis, porque as regras das eleições do Brasil são sui generis. Você não encontra o mesmo código eleitoral do Brasil em outros países. Por isso que o pessoal costuma dizer, não, só tem aqui no Brasil, porque nós temos um regramento muito rígido quanto ao assunto. Por exemplo, eu tenho que lhe garantir que a autenticidade do seu voto, eu tenho que garantir que é você que está votando, tenho que garantir que seu voto é computado, tenho que garantir o sigilo do seu voto, e tenho que garantir que você está votando sem nenhum tipo de coação. Para você votar de sua casa, do conforto de sua casa, para o seu celular ou pelo computador, a gente tem tecnologia de sobra para isso. O problema, como é que eu vou garantir que um dono de uma empresa com 2.000 funcionários não chegue ali e diga, habilita aqui a íris do teu olho, pronto, agora vota aqui para eu ver em que você está votando. A gente sabe que em alguns lugares, em algumas comunidades, o pessoal exerce um poder com as urnas eletrônicas que garante o sigilo do seu voto. Depois que o senhor e a senhora votam, ninguém sabe em quem o senhor e a senhora votou. Com a urna eletrônica, o pessoal já procura fazer uma coação, obrigando você a votar nesse ou naquele candidato. Então, a gente pode até chegar a votar com o seu celular, mas em lugar controlado pela Justiça Eleitoral para garantir o livre exercício do voto. A gente pode colocar, por exemplo, um hotspot. Vou dar um exemplo para quem não entende. O espaço cultural. O senhor e a senhora vai lá com o seu celular, autentica na rede da Justiça Eleitoral que a gente coloca lá, e a gente vendo as pessoas que estão ali, a gente pode garantir que vai exercer seu voto sem um tipo de coação. Por isso que a gente não tem ainda, e infelizmente não vai ter,
Por enquanto. Por enquanto, fiquemos com as urnas eletrônicas. Doutor Cassimiro, nosso tempo estouradíssimo aqui. Queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Quem quiser nos procurar no TRE para algum esclarecimento, estamos lá, à disposição. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.